Shabbat Shalom. Nós somos a congregação Moreste Yeshua daqui de Salvador, Bahia, no bairro de Brotas. Estamos em mais um serviço da Torá, hoje abordando a Parashá Vaet Hanan, quer dizer, e supliquei. Hoje é o Shabbat Nachamu, sábado do consolo, devido a Haftará, a porção dos profetas de hoje, começar dizendo: consolai, consolai o meu povo. Eu particularmente acredito que essa palavra de Isaías, ela faça referência a quando Israel voltou, o povo de Israel voltou para o seu lugar depois do nazismo, ali em 1948. Eu creio, isso é uma crença minha, não sei se, nunca procurei saber se outros mais acreditam nisso, mas eu acredito que Isaías já está olhando longe e falando sobre esse tempo. Consolai, consolai o meu povo. Porque quando a gente continua lendo a Haftará, nós vemos a Adonai falando, né, através de Isaías, que não mais Jerusalém seria castigada. Né, que a medida, ela já tinha sido castigada com medida, né, com medida forte, e que Adonai estava expiando a sua iniquidade, perdoando seus pecados, e que ela não mais seria repudiada. Então, se isso fosse referência a tempos passados, lá né, da época dos profetas, não faria muito sentido, porque Jerusalém ainda seria, ainda passaria por amargura, talvez as piores por vir, que seria ainda a diáspora do período romano. Então, eu acredito que Isaías está falando longe, está indo para esse tempo próximo agora de nós, que foi em 1948, 1967, quando Jerusalém voltou a ser a capital de Israel, e eu acredito que nunca mais será tomada, nunca mais será destruída. Ela será cercada ainda, como as profecias mostram, mas tomada não será. E bendito seja Adonai por isso. Hoje, irmãos, nós vamos abordar então Devarim, Deuteronômio, capítulo 3, a partir do versículo 23, até o capítulo 7, versículo 11, que é o trecho aí da Parashá Vaet Hanan. Yeshayahu, Isaías, a Haftará, capítulo 40, versículo de 1 a 26, e Yohanan, João, capítulo 6, do versículo 1 ao 71, segundo o rito da sinagoga Har Tzion, do nosso querido Rabino Marcelo. Hoje são 15 de Ave, eu já estou adiantando o tempo, hein? É vontade de chegar logo Pessa. Fazendo um breve resumo dessa porção, Haftará, Vaet Hanan, os pontos principais que essa paraxá aborda é a súplica de Moisés para entrar em Canaã, que é algo que, quando eu leio isso, corta o coração. Uma pessoa que cresceu ouvindo que seu povo recebeu uma promessa, que tinha uma terra especial, símbolo do Éden, que Adonai prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, e que daria a sua descendência, 400 anos depois. Aí o cidadão que recebe a missão de conduzir esse povo a esse lugar, prepara tudo, luta, entrega sua vida por isso, deixa para trás durante um tempo esposa e filhos, para depois teve de volta, né? Mas lutou, deu sua vida por isso. Quando chega na hora, faltando poucos dias, faltando pouca coisa para entrar e poder ver, já velhinho, aí chega Adonai e fala: não, você não vai entrar. É de doer o coração. Só que, por um outro lado, a gente sabe que Adonai não faz nada errado, ele faz tudo na medida certa, nós que não compreendemos. Eu acredito que ele não queria que Moisés, isso é um pensamento meu, eu penso que ele não queria que Moisés passasse aquelas angústias de guerra, porque seriam muitas guerras. Sabe que a conquista da terra de Canaã foram muitas guerras. Josué fez uma sequência de guerra, aquilo seria quase que uma tortura para Moisés. E depois
em vários momentos, o povo só, né, murmurando, pecando, trazendo agonia. Então eu penso que Adonai poupou Moisés. Olha, Moisés, tu fez tua parte. Esse pecado que eu estou te repreendendo, isso não vai te impedir de entrar. E a prova, gente, alguém pode até dizer, olha, você está falando bobagem. Ele disse que, assim como os outros que morreram todo no deserto, Moisés também não entrou. Então me explique por que Moisés aparece conversando com Yeshua, Moisés e Elias, em uma visão. Yeshua tem uma visão, mostra ali uma visão, ou melhor, Yeshua dá uma visão aos seus discípulos, e nessa visão eles veem Moisés e Elias conversando com Yeshua, já sobre o mundo vindouro. Então, se Moisés não vai entrar, então explica essa visão aí de Yeshua, ou dos discípulos de Yeshua. Então isso é claro para mim, para nós, que Moisés entra sim, e eu creio que estará em lugar de honra na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, aquela mesa que Yeshua diz, né? Que muitos virão do ocidente, do oriente, se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Eu creio que Moisés será um dos principais ali naquela mesa. E para que ele não visse a terra em momentos de angústia, de guerra, Adonai deixou ele lá dormindo, para na ressurreição Moisés entrar e poder desfrutar de fato do que a terra tem para oferecer, leite, mel, o milênio de restauração que o Messias vai estar reinando, um grande Shabat, e aí sim Moisés vai poder contemplar da forma mais plena possível. Eu acredito que é isso que Adonai quis para Moisés. Ele já tinha trabalhado demais, já tinha lutado demais, era hora de descansar, para quando voltar com todo vigor para desfrutar de fato da promessa. Moisés relembra a caminhada pelo deserto e exorta o povo à obediência. Interessante que o livro de Devarim é basicamente em cima disso, e essa porção, né, ela é bem enfática, ela relembrando os mandamentos, repete as 10 palavras, os 10 mandamentos, mostrando o povo como deve andar. E fala também das 3 cidades de refúgio designadas antes da travessia do Jordão, depois seria dada mais 3. Repetição das 10 palavras, os Aseret Hadibrot, né, os 10 mandamentos, ou 10 princípios. O Shema, o famoso Shema, ouve, ó Israel, Adonai é nosso Elohim, Adonai é um. E a ordem para destruir as 7 nações que habitavam em Canaã. Antes que eu me esqueça, quando a gente lê o livro de Devarim, do Deuteronômio, tem algumas horas que parece haver contradições, porque Adonai manda destruir essas 7 nações e não deixar nada, destruir tudo. E depois aparece ele mandando amar os estrangeiros, né? Quando uma nação vir fazer guerra, ele declarar paz, se aquele povo aceitar a paz, não precisa de guerra, e dando ordem, dando orientações para quando alguém quiser se casar com uma mulher que foi, né, a prisioneira de guerra, orientando como, mas poderia. E aqui diz que é para dizimar essas nações, não deixar nada. É muito simples. O próprio livro de Devarim, né, Deuteronômio, ele diz mais na frente que somente essas 7 nações que teriam que ser destruídas completamente, as nações que habitavam Canaã, porque naquela época, já no tempo de Abraão, eram as nações que mais cometiam pecados na face da terra. Adonai chega e fala para Abraão, olha, porque a medida dos amoreus ainda não está cheia. E quando chega nessa época, na época da conquista de Canaã, Adonai fala para o povo de Israel que a terra estava vomitando aqueles habitantes. Aquelas 7 nações que habitavam Canaã, o nível de pecado delas era tamanho que Adonai chega a dizer que a terra estava vomitando aquelas nações. Ou seja, a coisa era tão terrível. A gente vê pelos relatos bíblicos que havia relação sexual entre filho e mãe, entre pai e filha, entre irmãos, entre tias, homossexualismo, era consulta aos mortos, necromancia, né, como se fala, tanta coisa, tudo que Adonai abomina se praticava ali.
O povo pegava os filhos e queimava aos deuses. Gente, existe uma coisa mais terrível do que pegar o próprio filho e queimar como oferta para uma divindade? Isso chega a ser nojento. Esse era o nível de pecado das pessoas que viviam em Canaã. É por isso que hoje é fácil condenar. O Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento era um Deus perverso, cruel. É isso que muita gente pensa. É porque você não vivia lá para saber como era o comportamento daquelas nações. A coisa era muito, os relatos bíblicos, e graças a Adonai, a arqueologia bíblica está comprovando isso. A arqueologia bíblica, o que é arqueologia bíblica? Aquelas pessoas que fazem arqueologia focando, encontra várias outras coisas, mas focando comprovação dos fatos bíblicos. É por isso que Babilônia, que há alguns séculos atrás acreditava-se que não existiu, e veio a comprovação de que existiu. Tiro, Jericó, Nínive, todas essas cidades que acreditava-se durante séculos que era invenção bíblica, veio a ser comprovado pela arqueologia que existiram. Hoje são sítios arqueológicos. A Babilônia, por exemplo, é um famoso sítio arqueológico. Os jardins da Babilônia, os famosos jardins da Babilônia, que virou até música, veio se saber da existência de fato por causa de quê? Da arqueologia bíblica. Mas, inclusive, a Bíblia fala da Babilônia, dos jardins de Nabucodonosor. Então, irmãos, os relatos bíblicos, eles são fatos reais. E quando fala-se da perversidade desse povo, é porque eram de fato perversos. E Adonai, só essas 7 nações, ele decretou extinção total. Fora delas, todas as outras, era para, quando houvesse guerra, era para Israel proclamar paz. Se eles aceitassem a paz, não haveria guerra. Aí há ali os limites da negociação de paz. Mas era para não haver guerra. Então não há contradição alguma. É apenas se colocar cada coisa no seu devido lugar. Moisés continua reapresentando e lembrando a importância da lei, da Torá, que é a legislação do reino dos céus. Eu quero hoje fazer uns comparativos da Torá com algumas porções, algumas passagens do chamado Novo Testamento, a Brit Hadashah. Moisés mostra claramente que a Torá, a lei que ele recebeu no Sinai e no deserto, é a legislação para se viver no reino dos céus. Toda e qualquer nação, quando um líder religioso, um pastor, um padre, um rabino, quem quer que seja, quando funda uma comunidade, por exemplo, um pastor evangélico, funda uma igreja, o que é que ele precisa fazer? Um estatuto, com regras ali. Tudo que você faz tem que estar dentro daquele estatuto, senão você quebra o estatuto. Se a gente vai registrar uma ata aqui, já houve vezes da gente, por erro, contradizer o estatuto de alguma coisa, o cartório devolve. Você tem que ir lá e colocar tudo exatamente como rege o estatuto. Um condomínio, constrói-se um condomínio novo, existe um estatuto. Uma nação, quando ela nasce, precisa de quê? Precisa também de uma legislação, de um estatuto. Aqui é a mesma coisa. Israel estava sendo fundado, uma nova nação. Tem uma legislação. E a legislação tem o quê? Tem um contrato. O pacto de Adonai com o seu povo é um contrato, como qualquer outro contrato. E tem cláusulas a ser seguidas. É a legislação do reino dos céus. O que é reino dos céus? É o rei que Adonai designa, ou seja, Adonai reinando sobre aquele povo. Isso é o reino dos céus. O povo, quando Yeshua fala de reino dos céus, muita gente acha que é ir para o céu. Não é. O reino dos céus que vem e domina sobre a terra. Assim será. Então a Torá, a lei de Moisés, é a legislação do reino divino, do reino de Adonai. E aqui, Devarim, Deuteronômio 4:1, que já dentro dessa porção de hoje, eu coloquei os textos todos nos slides para a gente ganhar tempo, porque o nosso tempo é apertado. Então vai estar alguns slides a mais hoje, mas para a gente ler mais fácil. É só acompanhar aqui. Deuteronômio 4:1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais. Ou seja, para que vivas e não morra.
e entreis e possuais a terra, que o Senhor, Deus dos vossos pais, vos dá. Sempre lembrando os pais, por quê? Porque a promessa foi feita a Abraão, a Isaque e a Jacó, e em consequência a sua descendência. Por isso que Yeshua diz que Adonai não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Adonai todos vivem, ou seja, Abraão, Isaque e Jacó estão sempre em cena aqui, embora eles estejam mortos, mas para Adonai eles estão vivos. Não quer dizer que Jacó, Abraão, Isaque e Jacó estejam lá vendo tudo o que se passa aqui. Eu particularmente não acredito nisso. Eu creio que eles estão dormindo. Mas se a gente for comparar com nossa vida na realidade, alguém que está dormindo está morto? É só você chamar, ele acorda. Então, Abraão, Isaque, Jacó e os demais mortos estão dormindo, para nós estão mortos, mas para Adonai está vivo, porque quando Adonai quiser, ele chama e acorda e traz a ressurreição, e eles terão de volta o seu lugar. E Yeshua diz que eles estarão sentados na mesa, num grande banquete. Abraão, Isaque e Jacó. Em um grande banquete. E para quem acha, quem anda dizendo por aí que Jacó foi um grande enganador, se não tiver receber perdão, não se salva, não é assim? No entanto, Yeshua está dizendo que Jacó está lá. Eu queria ter o nível de santidade de Jacó, viu, gente? Se Jacó era enganador, eu quero ser igual a Jacó. Não quero ser um enganador, mas eu quero alcançar o padrão, o mérito de Jacó, que Yeshua diz que está lá sentado na mesa com ele. Gente, esses homens foram grandes homens, mas como todos nós, falharam, tiveram falha, mas são exemplos de vida, de bendita memória. Ruth está aqui dizendo que não é à toa que Adonai deu aquele sonho para Jacó. Pois é, isso mesmo. Então, a legislação do reino é essa, que Moisés está mostrando. Aí vem Yeshua e diz, Mateus 8:11, muitos, aquilo que eu estava dizendo agora, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha, gente, muitos acham que por Abraão, Isaque e Jacó estão sentados à mesa no reino dos céus, estarão no céu, né, em alguma dimensão aí no céu. Só que Yeshua está dizendo, muitos virão do Oriente e do Ocidente. Quando a Bíblia fala de Oriente e Ocidente, está fazendo alusão ao quê? A terra, aos pontos cardeais, aos lados da terra. Fale, Chico. Dos céus. Chico está dizendo aqui que não está dizendo o reino nos céus, mas dos céus. Pois é, muito bem, Chico. É isso mesmo. Que reino é esse? O reino que tem Yeshua como o rei maior, o rei dos reis. Então, Yeshua está confirmando o que Moisés está falando. Para que vivais e possuais a terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos dá. O tempo todo, o chamado Novo Testamento está fazendo alusão a essa aliança que Adonai tem com Abraão, com Isaque e com Jacó. Vamos continuar. E Yeshua combate o adversário, quando Hassatã chega ali e confronta Yeshua, trazendo sobre Yeshua a mesma tentação que veio sobre Adão e sobre Eva lá no Éden. Com outras palavras, mas a tentação é a mesma. Se a gente observar os detalhes, é o mesmo nível. Com que é que Yeshua repreende e vence Hassatã? Com essa legislação, com a legislação do reino, com a legislação que Moisés recebeu no Sinai e no deserto, e diz que é a legislação do povo de Israel, do reino dos céus. E Yeshua vem e combate Hassatã exatamente com essa legislação e, por incrível que pareça, com os pontos com a paraxá de hoje, que nós estamos abordando, a paraxá Vayit-Hanan. Olha o que Yeshua diz. Depois de Hassatã fazer aquelas propostas para Yeshua, Yeshua chega e fala, disse-lhe Yeshua, né? Aqui é uma tradução de João Ferreira de Almeida, Jesus, também está escrito,
Não tentarás o Senhor teu Deus, quando Satã manda Yeshua transformar as pedras em pães. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí novamente Satã faz outra proposta, Mateus 4:10. Aí Yeshua, quando ele manda se jogar, jogar do pináculo do templo. Então disse-lhe Yeshua: vai-te, Satanás, porque está escrito. Olha, gente, sempre escrito. E Yeshua aqui não diz, foi dito. Yeshua está usando o que? Torá escrita. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Adorar e servir é a mesma coisa, são sinônimos. Aqui está, só a Ele adorarás, mas servir e adorar é a mesma coisa. Temer, adorar, servir, são sinônimos. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Está escrito onde? Isso que Yeshua está usando aqui como poder, como ferramenta para afastar Satã. Onde é que está escrito? Todo mundo sabe onde é que está. Deuteronômio, Devarim, 6,16. Não tentareis o Senhor vosso Deus. E Yeshua não usou o versículo todo, usou essa frase: não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentaste em Massá, fazendo alusão que aquele dia que o povo tentou Adonai no deserto. Não tentareis o Senhor vosso Deus. E Yeshua utilizou-se disso aqui, diligentemente. Agora, irmãos, eu pergunto para vocês o seguinte: vocês acham, será que Yeshua, que viu importância no versículo 16, não veria no versículo 17? E Yeshua foi lá e pegou passagens da Torá para expulsar Satã, afastar Satã dali. Ele usa o versículo 16 que nós estamos lendo aqui para derrubar Satã, vencer. Mas olha o que diz o versículo 17: diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus estatutos e os seus testemunhos e os seus estatutos que te tem mandado. Olha só, no mesmo lugar, o versículo seguinte. Será que Yeshua aprovou esse primeiro e desaprova o segundo? Porque dizem que Yeshua quebrou a Torá, dizem que Yeshua ensinou que nós não precisamos mais guardar a Torá. É assim que é ensinado. Que Yeshua, que o crente messiânico, o crente em Yeshua, o cristão, como é mais comum, não precisa guardar os mandamentos da Torá, os mandamentos da lei. E aqui no lugar que Yeshua usou com poder e glória para vencer a artimanha do maligno, está dizendo o contrário. Será que Yeshua não ia dar ouvido a esse segundo versículo aqui, o 17? Você que quer andar em sinceridade, pense nessas coisas. É melhor ouvir ao Criador, ouvir a Deus, do que a homens. Já disse o próprio Kefa, Pedro. Não é assim? Melhor ouvir a Deus do que a homens. Devarim 6,13, Deuteronômio 6,13. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás. É o mesmo, por isso que eu disse, temer, adorar, é a mesma coisa, são sinônimos. Servir, serviço, avodar, né? Serviço, é a mesma coisa. E pelo seu nome jurarás. E Yeshua estava fazendo referência, gente, a esses versículos aqui, na hora que repreende Satã, utilizando-se que da Torá, dos mandamentos de Adonai. Depois, capítulo 6, versículo 25, Devarim fala, quando Moisés dá toda a instrução ali para o povo se apegar à instrução que ele estava dando, que ele estava relembrando ali, ele encerra o capítulo 6 dizendo: e será para vós justiça. Olha essa frase que está em negrito aí. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Aí Yeshua chega e fala em Mateus 5,20. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Ora,
o malabarismo que se faz, eu já ouvi muita gente falar isso, que o versículo 17, Mateus 5,17, quando Yeshua diz que não veio abrogar, revogar, mas cumprir. Aí muitos dizem, ora, exatamente isso, ele veio cumprir completo para nos livrar dessa obrigação. Que balela, me desculpe o termo. Continue lendo e você vai ver se é isso ou não. Os versículos seguintes, 18, 19, 20, vai mostrar que essa teoria está errada. É só continuar lendo, gente. E Yeshua diz porque, até que o céu e a terra passem, não se omitirá nem um iudo, um tio, nada. O Lorisvaldo está aqui perguntando se eu, como motorista, se eu cumprir a lei de trânsito na íntegra, eu excluo ele, Lorisvaldo, de cumprir? Interessante. Não. Se o seu chefe, o seu pai, você que é filho, seu pai cumpre as leis de trânsito quando está dirigindo o carro e você está de carona, quando ele passa o volante para você, você está isento de cumprir porque o seu pai cumpriu? Experimenta para ver. Então Yeshua diz, se a vossa justiça, voltando ao ponto, no 17 ele diz que não veio revogar. Aí depois ele diz que porque até que os céus e a terra passem, nada será omitido ali. E ainda continua dizendo, porque quem cumprir será grande, mas quem não cumprir será pequeno, invertendo a ordem aqui do versículo. E quando chega nesse versículo, o 20, ele diz, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder, ou seja, não for melhor do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino dos céus. E agora? Essa tese se mantém de pé, de que Yeshua está dizendo aí que ele cumpriu, ninguém precisa cumprir mais? Ele teria que dizer assim, porque se a minha justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Seria mais ou menos isso. Mas ele está dizendo, se a vossa, ou seja, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. Então, irmãos, quando a palavra justiça que Yeshua está utilizando aqui, ela é uma palavra que está enraizada no hebraico, ou no chinês, ou no inglês, ou no português, você acha que está em qual? Yeshua vivia em que lugar? Yeshua falava que língua? Lógico que Yeshua vivia em Israel, falava a língua de Israel, então justiça aqui tem o mesmo sentido de justiça em Devarim 6, 25 aí. E será para vós justiça quando tiveres cuidado de cumprir todos os mandamentos. E Yeshua fala, se a vossa justiça, ou seja, se o modo de vocês guardar os mandamentos, que será justiça para vocês, não exceder a dos escribas e fariseus, não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não entrarão. Então, essas teses caem por terra. Existe muita gente boa dentro de congregações, dentro de igrejas por aí afora, dentro de sinagogas também, dando ouvido à voz de homens e vacilando contra o que está escrito, contra a voz do Criador. Essa noite eu recebi um vídeo, uma pessoa mandou para mim, interessante, de um, não sei se um teólogo, um pastor e tal, dizendo que, por exemplo, comida impura, carne de porco e outras coisas, mas não tem mais problema se comer. Ele disse que Yeshua chega, porque naquela parte que Yeshua fala que tudo vai para o sanitário, e aí o texto encerra dizendo, e assim ele fez pura todas as comidas. Aí o cidadão vem e diz, olha ali, ele está dizendo, o Yeshua tornou pura todas as comidas. Aí o cara se apega a isso para dizer que ele pode comer tudo, que ele pode comer carne de porco, qualquer coisa. Não precisa muita sabedoria para você forçar um pouquinho a mente, exercitar a sabedoria e entender que quando Yeshua falou isso, ele estava falando para quem? Ele estava falando para um chinês que acredita que mosca é alimento, que mosca é comida, que rato é comida? Você que está me ouvindo e que é contrário a isso, Yeshua estava falando com um chinês que come qualquer coisa que aparecer na frente? Se fosse, lógico, o chinês ia entender dessa forma, mas Yeshua estava falando para o povo de Israel. O povo de Israel tem uma descrição certa, conhecida de todos, o que é alimento e o que não é.
Para o povo de Israel existe alimento de humano, alimento de gado, alimento de cachorro, alimento é bem diferenciado, muito claro na legislação do reino que a gente está falando. Quando Yeshua diz que, o texto diz que Yeshua assim tornou puro todos os alimentos, e o texto está dizendo que Yeshua tornou puro os alimentos, aquilo que é alimento para ser humano na visão de um hebreu. Yeshua não estava incluindo ali porco, cachorro, rato, barata, cobra, fezes, o que você imaginar. Porque se de fato você acha que Yeshua tornou puro tudo para se comer, então você vai encontrar um rato morto na rua, vai comer. Você vai encontrar uma cobra lá já apodrecendo, vai comer. Você vai comer um cachorro, porque a diferença de um cachorro para o porco é que o porco é gostoso, a carne do porco é gostosa, é tentadora, você não aguenta ver e quer comer, aí procura argumentos para poder comer, e a carne do cachorro é ruim, é dura, não tem sabor, não é assim? A carne do cavalo não tem gosto, é ruim, e a do porco é tentadora, é gostosa, é por isso que argumenta-se que pode comer, é só por isso, porque a palavra é clara. Então, irmãos, Yeshua estava dizendo, o texto está dizendo que assim Yeshua tornou pura todas as comidas, é porque o próprio texto fala que os fariseus, que eram legalistas, diziam que você comer a comida que era pura, com as mãos sem lavar, impurificava aquela comida. Se você comesse, por exemplo, uma carne de boi, uma comida pura, considerada pura pelas escrituras, mas se você come sem lavar as mãos, aquela comida se tornava pura, ou impura. E Yeshua está dizendo, o texto está dizendo que Yeshua disse que aqueles alimentos que são puros por natureza não ficam impuros por a pessoa comer com as mãos sujas, sem lavar as mãos. É lógico que isso a pessoa, o próprio Yeshua lavava, fica claro as histórias que Yeshua também lavava as mãos, mas ele está dizendo que se alguém não, por algum motivo, não puder lavar, isso não é pecado, isso não impurifica o alimento. Ele não está dizendo que você pode comer todos os alimentos. É igual o médico, você chega no médico e o médico diz, olha, Francisco, você pode comer tudo. Aí Chico sai do consultório do médico, vai pegar uma cobra na rua pela cabeça e comer. Ele entende que o médico está dizendo para ele que ele pode comer tudo o que é alimento para ele. Não precisa muita sabedoria, não venham com malabarismo para querer tirar o óbvio. Ou então, desculpe, não conhece a cultura judaica o mínimo necessário. Pensa que conhece, mas não conhece. Porque uma coisa é você, ou melhor, até conhece, porque a gente sabe que tem muitos que estudam bastante, mas é porque quer dar um jeitinho, né? Quer dar um jeitinho para... Olha, isso aqui não é certo assim, mas eu quero tanto que eu vou procurar um jeitinho, né? A carne é gostosa demais, a carne de porco é deliciosa, né? Um sabor incrível. Aí tem que dar um jeitinho para comer. E aí Yeshua continua, usando novamente essa porção de hoje. Quando é perguntado a Yeshua qual é o maior dos mandamentos, aí Yeshua diz, e Yeshua respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, ó Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Deuteronômio 6,4, que está dentro dessa porção de hoje, que a gente recita todo dia aqui, todo Shabat aqui, e todo dia em casa a gente recita quando acorda, quando vai dormir. E Yeshua está dizendo que, confirmando o texto, quando você continua nisso aqui, que Yeshua está dizendo que esse é o maior dos mandamentos, o que é que a continuidade do texto diz? O que é que antes vem dizendo e o que é que a continuidade diz? Que todos esses mandamentos que Moisés está novamente lembrando ao povo aqui, deve estar como frontais entre os olhos, tem que ser como amarrado nas suas mãos, tem que estar escrito no seu coração, tem que falar delas, tem que ensinar os filhos, que às vezes a gente erra por não ensinar os nossos filhos tão bem como deveria, mas Yeshua pega uma parte e joga outra fora, pega uma parte aqui e joga outra fora. A seletividade, né, que muitos usam a seu bel prazer. Devarim,
Deuteronômio 4, versículo 2. Não acrescentareis, olha o que está em negrito aí. Não acrescentareis a palavras que vos mando, nem diminuireis dela. Ou seja, nem aumente, nem diminua. Basta o que eu estou lhe dando. Isso é o que a palavra está dizendo. Para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos mando. Ou seja, para que guardeis. Porque se você acrescenta, fica pesado, você não aguenta carregar. Se você retira, fica em falta, porque vai ter coisa que você não vai fazer. Então, uma coisa ou outra não dá. Tem que ser o quê? O centro, a linha do meio, o equilíbrio. Aí, Isaías vem, versículo 20, Isaías 29, 13, fala exatamente sobre o acrescentar. Porque o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honra. Ou seja, tem pessoas que, eu não estou dizendo que está errado não, gente. Não, o que eu vou falar aqui, pelo amor do Eterno, não estou dizendo que está errado. Mas tem gente que, qualquer frasinha que fala, Kadosh Baruhu, né, o tempo inteiro, e se come um grão de amendoim, abençoa, é bom, não estou dizendo que está errado. Mas se isso aí não for algo que você não estiver procurando viver a palavra como Adonai deu, escrita, sendo justa, de acordo com os mandamentos dados, isso aí é só honrar com a boca. Eu não estou dizendo que é errado. Kadosh Baruhu, sim, lógico. Mas, se a pessoa não viver os mandamentos, não viver a instrução, na sua simplicidade, como é, essas coisas viram honrar com a boca. E com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Gente, isso aqui é como se a gente estivesse vendo a realidade que a gente conhece. Eu não vou nem dizer o que, cada um sabe do que eu estou falando, para não gerar polêmica, mas todo mundo sabe aqui do que Isaías está falando. Não sou eu que estou falando isso aqui, não, está escrito aí. Alguém pode ficar chateado comigo, eu sei que tem gente que não gosta de ouvir essas coisas, mas eu tenho culpa de Isaías ter escrito isso? Não tenho. Aí Yeshua vem e cita a mesma coisa. Yeshua utiliza assim que dos dois textos. Certamente. Yeshua cita Isaías, mas Isaías fez alusão a algo como isso aqui. E Yeshua vem e cita Isaías. Eu, porém, Mateus 15, se você pegar do versículo 3 ao 9, você vai o texto completo. Eu coloquei só aqui 3 versículos para poder não ficar muito longo. Versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse: por que transgredis vós também o mandamento de Adonai, o mandamento de Deus, pela vossa tradição? Lembra que ele dá o exemplo do honrar pai e mãe? E Yeshua dá exemplo do honrar pai e mãe, né? Que aqueles escribas ali, os doutores, queriam dizer que quem tivesse separado algum valor para dar em oferta, e se o pai e a mãe precisassem daquele valor, que eles não precisava dar o pai e a mãe, porque já estava separado para a oferta. Aí Yeshua disse que eles estavam quebrando o mandamento. Ou seja, se você tem uma oferta em casa para trazer para a congregação, para abençoar alguém com alguma oferta, e seu pai e sua mãe precisa, a prioridade são eles. Você vai ter que deixar de dar sua oferta ao seu pastor lá e abençoar o seu pai e sua mãe. Senão você comete pecado. Aí muitos pastores, aí eu já ouvi isso, gente, do pastor praticamente, do líder praticamente amaldiçoar o membro da igreja porque pegou um dízimo, uma oferta, utilizou para outra coisa. Misericórdia, é igual cometer um pecado. Eu não estou dizendo isso aqui de modo geral, viu, irmãos que me ouvem, mas eu presenciei isso, já presenciei, pelo menos uma vez já presenciei isso, e eu sei que isso existe em uma quantidade razoável. Se a pessoa desviar uma oferta que era para levar para a igreja, ou dízimo, qualquer coisa, é igual você cometer um pecado de morte. É uma coisa terrível.
No entanto, Yeshua está dizendo que se seu pai e sua mãe precisam de você, é melhor você não levar aquela oferta ali e abençoar o seu pai e sua mãe, porque a prioridade é eles. Entre os 10, nem fala do dízimo e oferta, mas fala de pai e mãe. E aí eles pegavam faziam esse malabarismo para se isentar da responsabilidade de abençoar os pais. E Yeshua disse que estavam quebrando o mandamento por causa da tradição. E Yeshua disse que assim fazia com muitas outras coisas. E eu aqui cito sem medo uma coisa que a gente vê acontecer todo dia, pelo mundo afora, todo mundo sabe disso. É comum no meio do povo, no Shabat, santifica o Shabat de um modo tão, vamos dizer assim, achando que está guardando o Shabat do modo mais rigoroso possível, que nem acender uma luz pode, que acender um fogão pode, mas pega um gentil e bota para trabalhar no Shabat para ele. Faz a mesma coisa que Yeshua está repreendendo aqui, exatamente a mesma coisa. E o mandamento, essa paraxá fala disso, para que o teu animal, para que o teu estrangeiro, o teu servo, descanse junto contigo. Pegue e leia essa paraxá e você vai ver. Quando Adonai dá ali o Shabat, e ele diz que é para o teu filho, tua filha, teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, ou seja, o estrangeiro que está debaixo da tua responsabilidade, o teu servo, o empregado não é um servo, o teu animal, até o animal tem que descansar, aí vem o indivíduo que acha que está guardando o Shabat na plenitude, melhor do que um messiânico, porque messiânico é um falso judeu, é um falso isso e aquilo, eu que guardo o Shabat direitinho, mas pego o empregado e bota para trabalhar no Shabat, quebra o Shabat, seu Shabat não serve para nada, você que faz isso, a não ser que seja uma necessidade superior, caso de saúde, tem que ter alguém em casa, eu não estou falando disso, mas você que tem um empregado seu, que você paga, que você pode liberá-lo no Shabat e você não libera, e segue todo o rigor que a tradição traz, você só vai estar agradando a homens, cumprindo o mandamento de homens, o que Yeshua e que Isaías está falando, e nada mais do que isso, você quebra o mandamento. Não acrescentareis nem diminuireis, para que guardeis os mandamentos de Adonai. O centro, coisa simples como é, não precisa acrescentar. Israel acrescentou demais, e os seguidores de Yeshua, né, gentios, né, a igreja cristã, tirou demais. Um lado acrescentou demais, deixa de cumprir, porque exagera no cumprimento, só que fora do padrão divino, porque está indo além. E os outros tira demais. Como esse que eu citei agora do exemplo da carne de porco, faz o malabarismo, vai tirando tudo aquilo que não gosta, mas aquilo que gosta, como eu participei há uns 20 anos atrás, acho que menos disso, eu participei de uma congregação, de um lugar, que eu já não aguentava mais ouvir Malaquias 3:10, todo dia Malaquias 3:10, parece que a Bíblia se resumia a Malaquias 3:10, aí eu ia perguntar aos irmãos, vem cá, por que aqui só se fala em Malaquias 3:10, todo dia Malaquias 3:10, Malaquias 3:10, aí eu percebi que ninguém via erro nenhum, para todo mundo aquilo era normal, não tinha nada de errado, só Malaquias 3:10, aí um dia eu questionei para rapaz, eu ouço aqui dizer que a lei de Deus, os mandamentos não servem mais, que Yeshua já fez tudo isso por nós, a gente está isento dessa responsabilidade. Por que Malaquias 3:10 é tão importante que todo santo dia não tinha um culto que eu fosse naquele lugar que não ouvisse Malaquias 3:10? Porque é isso aqui, ó. Dinheiro. Isso revolta. Isso é dinheiro. Se você eu acredito, eu até soube, né, graças a Adonai, que o líder que agia dessa forma, mudou totalmente de comportamento. Agora, até o nome de Jesus, ele só chama Yeshua, passou a amar Israel, glória a Adonai, tomara que tenha mudado esse amor ao dinheiro também. Mas pessoas que pensam dessa forma, é falso profeta, não tem o que explicar. Amor ao dinheiro. A Bíblia é formada só por Malaquias 3:10?
Esses mandamentos maravilhosos não passaram. Yeshua já nos isentou disso. Agora, Malaquias 3:10 não, porque é dinheiro. E que nem é para pastor evangélico, nem é para líder nós comum, é para a tribo de Levi, é para sacerdotes que Malaquias estava falando. Mas aí porque, é dinheiro, eu quero, é bom. Eu quero o meu carrão novo, eu quero o meu apartamento, minha casa. Se arrepende, volta para Adonai com sinceridade. E graças a Adonai, que eu acho que esse pastor que eu me refiro já fez isso, já voltou para Adonai de fato. Eu acho, né? Pelo menos eu ouvi falar. Então, irmãos, e assim invalidaste a vossa e assim invalidaste, difícil de sair, pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito. Aí Yeshua vai e cita isso aqui, Isaías 29:13. Então, irmãos, quando Moisés fala, não acrescentareis nem diminuireis, aí nós vemos a importância da Torá escrita. Porque a Torá escrita dá o norte, dá a direção. A lei escrita, a lei de Moisés escrita, dá o norte. Nem de mais, nem de menos. Israel acrescentou demais e o cristianismo tirou demais. E o movimento judaico-messiânico tem essa obrigação de ter esse cuidado. Tem sido difícil, eu vejo que tem movimento judaico-messiânico que está enveredando pelo mesmo erro do tradicional, acrescentando também demais. E tem outros que já diminuem demais, ou seja, é difícil. Mas a gente tem essa obrigação de tentar buscar esse equilíbrio, nem acrescentar e nem tirar. É difícil? Eu sei que a gente comete erros, né? O entendimento não é fácil, mas nós temos essa obrigação de, enquanto vivermos, enquanto Adonai nos der fôlego, nós temos que defender isso. Porque, por mais que você não queira acreditar, Apocalipse, que é o livro que encerra a Bíblia, ele chega lá e diz que os verdadeiros seguidores do Messias são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Yeshua HaMashiach. Você vai encontrar isso 3 vezes no livro do Apocalipse, fechando as Escrituras. Aqui está a paciência, ou seja, a esperança, né, a confiança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé no Messias Yeshua. Segundo Apocalipse, esses são os verdadeiros santos. Então, eu não estou dizendo que é o movimento judaico-messiânico que são os verdadeiros santos, não. Estou dizendo que as pessoas que têm esse entendimento e que buscam isso serão os verdadeiros santos. Há isso em todos os lugares do mundo, em diversos movimentos, até mesmo no meio cristão tem muita gente abrindo os olhos para isso e buscando viver dessa forma. Conheço, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que estão dentro dessas igrejas que fazem esse tipo de coisa que eu falei aqui, amor a dinheiro, um bocado de equívoco, mas ela lá, na vida dela, no dia a dia, ela não concorda e não aceita. Na casa dela você não vai encontrar comida impura, você não vai encontrar essas maluquices, esses apegos exagerados ao dinheiro. Reconhece que os mandamentos de Adonai são verdadeiros, às vezes não consegue cumprir, mas reconhece, e só o fato de reconhecer, você já deu um grande passo, porque aquilo que você aprova é importante, mesmo que você não consiga cumprir, mas quando você aprova e reconhece que aquilo é o correto, você já tem um grande mérito. Então, é importante, e com essa paraxá, nós vemos isso, nós precisamos do equilíbrio, nem a mais, nem a menos. O que está escrito, o que foi deixado escrito para nós é o suficiente, as Escrituras têm o suficiente para o homem alcançar o caminho do mundo vindouro, o caminho do Olam Rabá, o caminho da ressurreição. Fora dela, você tem que ter a responsabilidade de filtrar o que é bom e o que não é. Porque até a própria Escritura também tem hora que você tem que ter cuidado na aplicação, porque nem sempre é possível aplicar, quando você tenta aplicar da forma que é ali, devido às circunstâncias que você vive, você não consegue. Se você aplicar, você vai transgredir outras coisas, né? Legislações locais, diversas coisas que não se pode cumprir hoje, devido às circunstâncias que se vivem. Então é preciso sabedoria.
mas o que tem aqui é o suficiente. Cuidado com os acréscimos e cuidado com as diminuições, porque pode nos levar ao buraco. E para encerrar, repito a frase de Kefa, de Pedro: importa agradar a Deus e não a homens. A homens a gente obedece quando possível. A Adonai a gente tem que obedecer, procurar obedecer, seja como for, seja da forma que for, mas é a prioridade. Homens a gente obedece quando é possível. Que a Adonai nos abençoe e nos guarde. Eu só queria rapidamente, eu ia concluir, mas me dá só mais 5 minutos, só um detalhezinho que eu queria, já tinha esquecido, quero mostrar para vocês. Quando, para quem acha que isso tudo que eu falei é bobagem, quando Miriam, a mãe de Yeshua, descobre que está grávida, ela canta. E ao cantar um cântico a Adonai, ela faz alusão ao quê? A aliança de Adonai com Abraão, Isaac e Jacó, com os pais. Exatamente aquilo que essa paraxá está falando tanto. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade, ou seja, os nossos pais, plural, Abraão, Isaac, Jacó e sua descendência. Miriam, a mãe de Yeshua. Hoje Miriam foi tornada quase uma divindade para muitos e acha que Miriam rejeitou seu povo. Aqui Miriam está trazendo à tona a aliança, declarando que a vinda de Yeshua é consequência da aliança que Adonai tem com os nossos pais, diz ela, Abraão e sua posteridade. Aí vem Zacarias, o pai de Yohanan, João Batista, e faz a mesma coisa, aqui embaixo no versículo 72, Lucas 1, 72, para manifestar misericórdia aos nossos pais, e lembrar-se da sua aliança, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, a mesma coisa. Então, gente, vocês que acham que o Novo Testamento aboliu o Antigo, que a igreja gentílica agora tomou o lugar da igreja judaica, da congregação judaica, dos seguidores do Messias de Israel, as raízes, as bases dessa fé não diz isso. Os principais personagens de todo esse relato, de todo o Novo Testamento, todos os que você tem na mão, que acha que suplantam o anterior, eles não dizem isso. Olha o que diz a própria mãe do Messias, olha o que diz o pai de Yohanan, fazendo alusão a essa aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Então, é necessário corrigir, muita gente precisa corrigir os pontos de vista, a teologia. Aqueles volumes dessa altura que você tem de teologia em casa, que você passa quase a vida inteira e não consegue ler todo, muita coisa ali, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que é como um grande cálculo matemático, que começa com um erro no início e ele vai terminar errado. Um grande cálculo matemático, se você não volta e corrige o início lá, coloca um sinal errado, menos com menos dá mais, né? É isso mesmo? Menos com menos dá mais. Aí lá no início de um grande cálculo, você coloca menos com menos dá menos. E aí continua o seu cálculo. Um cálculo de 2, 3 páginas para dali construir um edifício. Se você não voltar e corrigir esse errinho lá de menos com menos dá menos, e botar lá menos com menos dá mais, para que o seu cálculo todo seja corrigido, o seu edifício vai cair. Então você precisa voltar para as raízes. As raízes nos dizem diferente. Que Adonai nos abençoe e nos guarde em nome de Yeshua. Irmãos, hoje às 17